Olá, muito boa tarde. A poucos dias de acendermos a quarta vela do Advento, olhamos a proposta da liturgia para este domingo, mas também a caminhada de Advento que nas últimas semanas se tem feito na comunidade da Capela do Rato, em Lisboa. É uma caminhada com o toque artístico da pintura e da poesia. Connosco está o padre António Martins, responsável pela comunidade da Capela do Rato, para nos falar deste itinerário pela arte. E está também connosco Lígia Rodrigues, pintora, que se junta a nós através dos meios digitais e a partir de São Brás de Alportel, no Algarve. Boa tarde, padre António Martins. Saúdo também a Lígia, penso que nos esteja a escutar, ainda não. Este é o quarto domingo do Advento, portanto, o final deste itinerário, deste caminho que fizemos, desde há umas semanas atrás, e na comunidade da Capela do Rato escolheram uma forma particularmente, digamos, peculiar também de o assinalar, que foi através da pintura e também de alguns textos poéticos. Qual o intuito também deste recurso, digamos assim? Obrigado, Henrique, obrigado por estar aqui. É uma tradição nossa, que eu já herdei do Padre Tolentino, e já tem mais de 10, 11 anos, de marcar o percurso litúrgico dos domingos do Advento com uma proposta também de um itinerário espiritual estético, através da beleza, nos podermos aproximar de Deus pelos textos bíblicos. E depois, também nestes postais, um texto de oração, que será no final da Eucaristia, no momento da Ação de Graças, lido pela comunidade inteira, e a acompanhar os postais temos, digamos, a palavra de dois queridos amigos da Capela do Rato, a quem devemos tanto, orações no primeiro e no quarto domingos da querida Leonor Xavier, no segundo e no terceiro do nosso querido amigo, o ator e encenador Luís Miguel Sintra. Pronto. É um itinerário a que recorre à arte porque considera que é necessário também treinar os nossos sentimentos e a nossa sensibilidade para esta percepção do belo, por ser também uma porta facilitadora, digamos assim, do acesso ao transcendente? O belo é o nome de Deus, ou se quisermos é muito mais do que um nome, é o próprio ser de Deus, que vem a nós através da beleza. A beleza é um caminho da revelação, do encontro e também da nossa resposta, digamos, através da beleza da própria vida e da expressão estética da arte, do cinema, da literatura, da pintura, neste caso, com o contributo da Lígia Rodrigues, nós podemos, e aconteceu, dar visibilidade estética ao texto bíblico, o texto que nos acompanhou nestes domingos do Advento, os Evangelhos de Lucas, dar visibilidade estética, digamos, fazer como que uma exegese visual, estética, do texto bíblico e também, através dessa exegese visual, nos aproximar sem invadir da beleza do próprio Deus, como que uma sinalização através da beleza para o belo em excelência. Penso que é possível dialogarmos agora com a Lígia Rodrigues. Está-nos a ouvir? Sim. Sim. Como é que foi, pergunto, esta experiência, não é? Aceitou este desafio de dar alguma ilustração, digamos assim, a este itinerário de Advento? Como é que se foi procurando inspirar? Como é que estas obras surgiram? Então, realmente foi a convite do Padre António
que é um amigo, não é? E por um lado eu senti-me muito honrada, não é? Por poder, através da arte, que é um meio, não é um fim, não é? Comunicar um pouco que também é a vida que eu tento ter, não é? E que, sobretudo, gosto de pensar que é a expressão de um corpo. Portanto, sinto muito honrada também por poder apresentar estes postais juntamente com a Leonor e com o Luís Miguel Sintra e com o Padre António, exatamente porque assim é como que um corpo que fala, não é? Onde existe uma presença de Deus, não é? Por este amor também que já nos une, e portanto é mais forte do que o postal em si, do que a arte em si, porque gosto de pensar que é uma vida, não é? Isto, de alguma forma, levou a visitar os textos litúrgicos dos domingos, do Advento, os Evangelhos, e foi nessas linhas que foi recolher também a inspiração para a representação que depois criou. Sem dúvida, sim. Tentei entrar realmente dentro do texto. E também eu também recolho muita inspiração de Chiara Lubick, não é? Da espiritualidade da unidade que sigo, e portanto tento pôr em prática a palavra, e portanto quando eu realmente entro nas escrituras, gosto de deixar que o Espírito me ilumine para que se torne vida, não é? Portanto, realmente mergulhei em cada um destes textos com esta intenção. Padre António Martins, e na comunidade da Capela do Rato, vai percebendo a receptividade que vai tendo também esta proposta de leitura, de uma leitura mais visual, também mais pelos sentidos, pela sensibilidade de cada um. Percebe que é uma forma também é uma outra caminhada também que a comunidade é desafiada a fazer? É uma outra caminhada que a comunidade é desafiada a fazer, e posso dizer que está habituada a fazê-lo e que o faz com gosto, convocando, como no ano passado convocamos a artista Catarina Castelo Branco, da nossa comunidade, como há outros anos atrás convocamos o artista Rui Aleixo. Portanto, é qualquer coisa que já faz parte de uma caminhada natural nossa neste tempo de Advento. Portanto, diria, é mais uma edição de um caminho que gostamos de cumprir, e até depois já há sempre uma curiosidade. Então, como é que vão ser os postais deste ano? Claro. Lígia Rodrigues, assim... correndo o risco, pronto, e assumindo que vamos aqui revelar um pouco em primeira mão o último derradeiro destes postais de Advento, não é? Muito centrado no Evangelho deste quarto domingo do Advento, que vamos assinalar no próximo domingo. É este encontro entre Maria e Isabel. Sim. Então, este postal realmente eu vivi muito profundamente, digamos. Ele está cheio de significado. Maria desloca-se para ir ter com Isabel, não é? Este deslocar, no fundo, é o nosso tomar, assumir a atitude do amor. Nós vamos de encontro ao outro, não é? Quando encontramos o outro, existe este olhar, esta fusão de olhares que revela a alma, não é? A alma de cada um e, sobretudo, o encontro, não é? Neste encontro, quando é puro, quando o amor ao outro, quando somos livres de nós mesmos e o amor ao outro é a prioridade, encontramos-nos na alma e reconhecemos-nos nela. Então, aqui eu quis expressar este encontro, este olhar profundo de Maria e Isabel, que revelam um mistério, ou seja, ambas contidas no mistério, ambas parte de um milagre,
portanto, um momento em que realmente existe já a visão da salvação, não é? De uma nova criação. Então, neste encontro, os dois meninos também se encontram, tanto assim que a reação de João Batista é que salta de alegria, não é? Então, a fé que está, que tem como expressão a alegria, não é? Depois, neste momento em que os dois se encontram, vê-se uma espécie de uma luz amarelada que para mim representa o Pai. Eu gostaria que a Trindade tivesse também representada em todo este discurso, não é? Então existe ali a figura do Pai, não é? Aquele sol difuso lá no fundo como uma presença que deixa existir o Filho, não é? E ao mesmo tempo existe um voo de pomba, o Espírito que faz novas todas as coisas. Portanto, esta asa que percorre desde a parte esquerda até à parte direita as duas mulheres, e é uma asa que contém a humanidade já redimida, é o voo do Espírito, não é? A partir de Maria... Diga, continue. A figura de Isabel é uma figura concluída, não é? Ao passo que a figura de Maria continua a partir do manto, prolonga-se para toda a humanidade. Portanto, como uma nova vida que vai nascer a partir dali, regenerando a humanidade, não é? Esta humanidade, como é que se expressa? Ela está feita num desenho de padrão, um padrão que continua, que retoma, que quer expressar todos os povos, todos os tipos de pessoas, todas as raças, todas as culturas, mas é um padrão porque o amor atualiza-se na história. O processo de ressurreição atualiza-se. Portanto, é uma coisa possível entre nós. Estes povos estão dentro de uns círculos que representam a presença de Jesus entre nós. Ou seja, cada vez que nos amarmos, não é? Onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Portanto, de certa forma, nós somos como uma pequena Maria que gera Jesus cada vez que nos encontramos e nos amamos. Não é? Lígia, eu propunha que escutássemos agora precisamente o Evangelho que ilustra, ou que tentou ilustrar, não é? Também com este seu trabalho artístico. Ficamos agora então com essa parte do Evangelho de Lucas. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. António Martins, este é o Evangelho do quarto domingo do Advento. Curiosamente, o Evangelho que contém essa expressão que inspira as próximas Jornadas Mundiais da Juventude, não é? Que terão lugar aqui em Lisboa, e que nos dá a conhecer e nos transmite essa disponibilidade. Ao fim e ao cabo, é uma disponibilidade à qual também cada um de nós é chamado, não é? De partir apressadamente em direção ao outro, àquele que necessita de nós. É impressionante na sequência do Evangelho de Lucas que depois de ter recebido o anúncio e de ter dito o seu sim, Maria sai de casa e vai apressadamente encontrar-se com Isabel, que está na mesma circunstância dela, que é também como ela, uma mulher portadora de vida,
uma mulher grávida. Portanto, o Evangelho precisa, com pormenores e até com uma narrativa muito acelerada, esta pressa e esta urgência de sair de casa, de ir ao encontro e de celebrar a partilha da vida, ou a vida partilhada, duplamente no encontro de duas mulheres e duas mulheres portadoras, elas mesmas, de um bebê no seu ventre, em que a alegria contagiante entre elas se expressa também nas crianças a saltar no próprio ventre, como Lucas precisa. Portanto, claro. Lígia, não sei se nos está ainda a escutar, penso Sim. que é possível Sim. falarmos. Este quarto domingo, de alguma forma, já nos explicou bastante, através da sua expressão artística e da sua ilustração, da sua pintura para este domingo, muito do que está neste Evangelho. Mas eu perguntava-lhe como é que o período do Advento é para si importante nesta caminhada de fé também, não apenas na preparação do Natal, mas também neste sermos receptivos e sensíveis à presença de Deus nas nossas vidas. Sim. A força que deve ter, sobretudo nestes tempos tão conturbados de tanta escuridão, se a partir de agora não é que devemos esperar um dia, este amor entre nós o for construindo, ou seja, esta presença dele entre nós seja já viva para preparar aquele momento que será depois um momento de unidade entre as famílias, entre os povos, porque o Natal festeja-se em todo o lado, e um momento que no fundo pelo amor contém quem é crente e quem não é, porque no amor estão todos contidos, não é? Padre António Martins, esta força da vida presente nestas duas mulheres, uma que guarda João Batista, a outra o próprio Cristo que vem, é de alguma forma duas figuras, duas imagens muito fortes deste tempo de Advento. É uma caminhada que estamos a concluir neste quarto domingo, mas ao fim e ao cabo aquilo que nos é pedido também no itinerário de Advento é algo que nos deve acompanhar sempre também ao longo da vida. Este criar espaço, este estarmos disponíveis, estar sempre nesta atitude de partir. Este dilatar-se, este crescer com a presença de outros na nossa vida, vamos dizer, numa maternidade simbólica que é a nossa identidade mariana, digamos. E por isso é impressionante mesmo que este ano, no quarto domingo, mesmo nas antevésperas de Natal, o Evangelho tenha duas mulheres em gestação como protagonistas, que são... A gestação é a máxima expressão humana do Advento, de alguém que vai nascer e que é esperado a partir de dentro, mas que depois se prepara também um berço, um quarto, um espaço afetivo para o acolher. Eu gosto de dizer que o Advento é o tempo da Igreja, não é apenas o tempo litúrgico com as diferentes perspectivas de nos encaminhar para a consumação no final dos tempos, de nos encaminhar nos dois domingos mais próximos com João Batista e com este Evangelho da visitação imediatamente para o Natal e quase que nos coloca na antevéspera do nascimento. Mas o Advento é este tempo tenso de expectativa, de esperança renovada, de um Cristo que vem. Eu gosto muito de acolher do livro do Apocalipse o nome dado a Cristo, aquele que vem, aquele que é, que era, e nós dizemos que há de vir, mas podemos dizer permanentemente vem, e vem a partir do futuro, e vem nos convocar para o futuro, e vem fazer com que a nossa esperança não seja feita, que não pode ser da saudade, mas seja feita sobretudo do porvir,
que será o melhor do nosso tempo, ainda que nós não consigamos imaginar. E temos também que criar condições para que este Deus aconteça, não é? Nas nossas vidas, ou que pelo menos Ele acontece, mas que nós tenhamos às vezes a percepção de que Ele está próximo e que nos acompanha em todas as circunstâncias. Eu agradeço muito a sua presença hoje aqui no programa. Agradeço também à Lígia Rodrigues, que nos acompanhou um pouco à distância, mas que nos deixou aqui a riqueza, não é? Da sua pintura, que é essencial também para o seu caminho como cristã. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. Obrigada. Por fim, fica ainda esse apelo a que mais logo, pelas 22h45, acompanhe na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Por mim, desejo-lhe então a continuação de uma muito boa tarde e que tenha também um bom fim de semana.